Boa tarde a todos os conselheiros, conselheiras. Boa tarde, conselheira Heloísa, conselheiro Joey, conselheiro Miguel, conselheiro Willis Zonato, conselheiro Antônio Quilupa justificou sua ausência, em virtude de outro compromisso junto à cadeia pública de Rio Branco. Antes de começar a reunião, essa sessão hoje do dia 23 de 2 de 2022, eu quero aqui recepcionar a nova conselheira, a conselheira Heloísa Helena Machado, representante da cadeira do Ministério Público Federal, na condição de titular, e como suplente tendo a conselheira Yara Esprada, nossa colega aí de algum tempo. Seja bem-vinda, conselheira Heloísa, ao conselho. Eu ouvi, a conselheira já foi, em tempo anterior, também conselheira deste conselho penitenciário? Sim. Ah, que legal. Seja bem-vinda, conselheira. Obrigada, é uma satisfação estar de volta. Muito bom. Ah, que legal. Contribuir aqui com as demandas do conselho. Tá ótimo. Nas próximas reuniões, acredito que já tenham bastante procedimentos distribuídos, né? Em virtude do pessoal, em virtude do recesso, eles não novas demandas para o conselho, mas acredito que agora, no início de março, logo após o carnaval, os conselheiros já vão ter mais demandas para serem analisadas. A conselheira Heloísa foi nomeada pelo decreto 2742 de 2022, do dia 11 de janeiro de 2022. Dando continuidade à reunião, então, nós, com relação ao procedimento dos jetons, a causa honorária aí do COPEN, está em andamento, já foi para o GOFS para avaliação dos orçamentos, né? Atualização dos orçamentos que foram acrescentados ao protocolo digital ano passado. Nós fizemos mais um embargo de gabinete nessa semana, também junto à diretoria-geral da CESP, que o procedimento estava parado, aguardando uma simples assinatura no despacho. Vamos ficar aí em cima para verificar o andamento, né, desse procedimento aí, que eu acredito que seja o mais importante aí para todos os conselheiros. Demais conselheiros serão nomeados na sequência, as cadeiras que estão vazias ainda. Nós já estamos solicitando a indicação dos responsáveis para preenchimento das vagas. Então, acredito que teremos novos conselheiros aí nesse primeiro semestre para compor o Conselho Penitenciário também. Sem mais assuntos gerais, eu já passo a palavra, então, ao conselheiro Joyce. Se tiver expedientes de Conselho da Comunidade, relatórios de inspeção ou de mérito, possa juntar o seu parecer nessa sessão. Então, com a palavra, conselheiro Joyce, seja bem-vindo a essa sessão. Obrigado. Eu não tenho nada a relatar nessa sessão, presidente. Tá ótimo, conselheiro Joy. Obrigado. Vou passar a palavra, então, para o conselheiro Miguel Estrada. Se tiver conselhos da comunidade, relatórios de inspeção ou de mérito, eu também possa proferi-los nessa sessão. Então, com a palavra, conselheiro Miguel. Olá, senhor presidente, colegas. Eu tenho um relatório que posso apresentar, frente ao sentenciado Aníbal da Luz. O executado possuía 3 condenações, sendo 2 por crimes de roubo majorado, em ambas a pena de 5 anos e 6 meses. A primeira transitou em julgado em abril de 2009, a segunda em setembro de 2012. Em setembro de 2018, adveio o trânsito em julgado da terceira ação penal pela prática de estupro de vulnerável e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, cuja pena foi de 26 anos e 6 meses. Fixado pena total de 37 anos e 6 meses. Ressaltando que havia adquirido progressão de regime aberto em setembro de 2015. Tem-se por atos de comutação de pena, em razão do apenado haver demonstrado bom comportamento, leitura e trabalho interno, há ainda decisões de remissão desta. Indeferimento de prisão domiciliar no ano 2018, por não enquadramento no artigo 117 da Lei de Execução Penal, e decisão de procedência de pedido de suspensão de execução provisória da pena, datada em março de 2020, por haver transitado em julgado as condenações impostas ao sentenciado. Em junho de 2020, houve fixação de nova data base, como sendo de 13 de outubro de 2017. Foi a data da última prisão dele.
o que reflete nas possibilidades e pretensões de progressão de regime. Com requerimento do Ministério Público de unificação em regime fechado, em razão da quantidade de pena, reincidência e natureza hedionda do crime de estupro de vulnerável, o mesmo foi acatado pelo juízo, ficando remanescente, à época, 26 anos, 2 meses e 29 dias. Vieram os autos ao Conselho Penitenciário. Pelo que pude constatar, tanto a unificação quanto a fixação da nova pena base estão de acordo com as normas aplicáveis. Nada obstando quanto à solicitação do Ministério Público referente à unificação e à fixação dessa nova data base. E estando ciente dos feitos. Uma vez de que o juízo já decidiu pela unificação e pela alteração da data base. E foi, então, para a data de ciência da defesa do sentenciado e vieram os autos também ao Conselho. É o voto, senhor conselheiro, senhor presidente. Coloco em discussão os demais conselheiros, para vocês quiserem deliberar. A votação via enquete. É um tema de unificação, o conselheiro Miguel apenas para a ciência do conselho, né? Sim. Foge um pouco das nossas competências, mas já que veio para a ciência, deliberamos aqui em votação via enquete. Só explicando aqui, conselheiro Miguel para a conselheira Heloísa, nós, por enquanto, no sistema virtual, nós estamos lançando uma enquetezinha nós podemos deliberar antes da votação, né, se assim desejar o conselheiro ou a conselheira, e estando ok, estando satisfeito com o parecer pronunciado pelo conselheiro correspondente, é só apenas votar se concorda ou não concorda mesmo, só que da forma eletrônica agora, ou se abster do voto. Obrigada. De nada, conselheiro. Está aprovado, conselheiro Miguel. Pode prosseguir, por favor. Era o único que havia em carga, senhor presidente. Está ótimo, conselheiro Miguel. Seja bem-vindo também, conselheiro Torsten, presente na sessão, e conselheira Silvia, também presente na sessão. Vou passar a palavra, então, dando continuidade ao conselheiro William Zonato, para os conselhos da comunidade, conselhos, relatórios de inspeção ou de mérito possa proferir nessa sessão. Está com a palavra a conselheira William. Seja bem-vindo. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde a todos. Seja bem-vinda a conselheira Heloísa. Eu tenho um relatório do Conselho da Comunidade de Nova Esperança para a realização de parecer. É um relatório referente ao mês de dezembro de 2021, onde informa que na comarca de Nova Esperança existe a cadeia pública de Nova Esperança com capacidade de 117, aliás, com 117 detentos na data da visita, mas não informa qual a capacidade projetada. Esse relatório foi assinado em 11 de janeiro deste ano. Levou em consideração aspectos relacionados às assistências devidas aos presos e controle e cumprimento das penas alternativas em meio aberto. Quanto à assistência material e à qualidade da alimentação, o relatório não informou, não trouxe informações sobre isso, apenas de que houve a doação de 100 kits de higiene aos presos. Quanto à assistência à saúde, informou que não há no local enfermaria ou ambulatório com a devida equipe de saúde, bem como não há consultório odontológico com o devido profissional. E também não há atendimento psicológico aos presos. Existe um médico disponível no local, mas não informa a frequência de atendimento. Os presos também são atendidos pelo SUS e os medicamentos encaminhados são ministrados pelos próprios agentes penitenciários. Quanto à assistência jurídica, informou que não dispõe de local, de advogado, inclusive de justiça gratuita, mesmo com a Defensoria Pública, para atender os presos. Quanto à assistência educacional, informou que não há detentos matriculados na rede de ensino ou profissionalizante, também não há nenhuma entidade pública de ensino vinculada à cadeia pública.
Quanto à assistência social, informou que não há, ao preso ou ao egresso, apenas assistem 29 famílias, mas não especificam o tipo de atendimento. Quanto à assistência religiosa, informou que existe uma única entidade religiosa que presta esse auxílio, sendo a Igreja Batista de Nova Esperança. Enfim, essas são as principais informações trazidas no relatório. Eu gostaria de sugerir maiores informações para poder fechar o relatório, o parecer. Por exemplo, a assistência material, a qualidade da alimentação, o espaço, né, se é salubre, se não é salubre, tudo isso falta de informação no relatório e não é possível, então, chegar a uma conclusão, né, se a gente aprova ou não esse relatório. Além disso, está claro pelo próprio Conselho da Comunidade que não há nenhum tipo de assistência jurídica, nem assistência educacional. Assistências essas que se quadram, né, aos direitos. Enfim, eu gostaria de questionar, antes de fechar o meu relatório, enviar um ofício do COPEM para o Conselho da Comunidade de Nova Esperança, a fim de que ela complemente as informações prestadas, as quais eu já indiquei. Ótimo, conselheiro William. Eu vou pedir a gentileza, então, antes de colocar em votação com relação à segunda questão de encaminhamento, apenas, né? Se os demais conselheiros não tiverem nenhuma objeção, coloco em deliberação e votação via enquete o encaminhamento, o retorno dos autos à origem, com o pedido de as questões levantadas pelo conselheiro William aí, em resposta pela cadeia pública, o órgão correspondente. Eu coloco em votação. Está aprovado, conselheiro William. Então, eu vou pedir gentileza, só que o conselheiro William coloque, então, nos autos, as suas questões, né, aquelas que mais chamaram a atenção, devolva à Secretaria do Conselho para que a gente oficie e devolva esse expediente à origem para que eles respondam os quesitos que forem levantados aí por Vossa Excelência, tá bom? Ok. Mais algum, conselheiro William? Não, somente este encarga também. Tá ótimo, então está aprovado, fica combinado dessa forma. Eu vou passar a palavra, então, ao conselheiro Thorsten, que está presente, para se tiver relatório de mérito, de inspeção ou de conselho da comunidade, possa ser julgado nessa sessão. Está com a palavra, conselheiro Thorsten, seja bem-vindo. Presidente, boa tarde mais, conselho. Eu tenho um conselho da comunidade e também tenho um parecer de mérito. Vou começar pelo mérito, né? Trata-se de uma revogação de liberdade condicional de Márcio Teixeira da Silva, né? A manifestação acompanha, inclusive, o parecer do Ministério Público. Consta nos autos essa manifestação no Ministério Público. A revogação se dá em virtude de cometimento de novo delito, né? Ele foi condenado, transitado julgado, né, por nova condenação nos autos 2867-93 de 2020, né? Ele é reincidente específico no crime de tráfico. Ele estava em liberdade condicional, ele foi reincidente específico nos outros autos. A condenação dos autos anteriores é o 001, 000791 de 2014, da primeira vara de Maringá. Então, no caso de condenação irrecorrível, a pena privativa de liberdade por crime cometido posterior à concessão do benefício de livramento condicional, entendemos que é imperiosa a revogação nos termos do artigo 86, inciso 1 do Código Penal. Nosso parecer acompanhando o Ministério Público, é pela revogação do livramento condicional, senhor presidente. Em discussão e votação via enquete para os demais conselheiros. Está aprovado, conselheiro Thorsten. Pode prosseguir, senhor, por favor.
Agora trata-se do relatório do Conselho da Comunidade. E me chamou muito a atenção o encaminhamento até do conselheiro William, né? Parabéns pelo parecer. Me parece que tem sido uma máxima de todos os relatórios encaminhados pelos Conselhos da Comunidade, talvez a falta de maiores informações. Mas vou me ater aqui ao relatório deste Conselho da Comunidade de Telêmaco Borba, né? Referente ao mês de janeiro de 2022. Ele foi apresentado conforme o modelo proposto pelo Conselho, porém, ele também não informa várias situações. Uma delas é a periodicidade das visitas, eles não informam em que período, né, como que eles têm realizado as visitas lá na cadeia pública de Telêmaco Borba. Ao mesmo tempo, ele também não informa qual é a vigência do mandato, se está com o mandato vigente ou não, né? Ele apresenta informações que tem instalação, que tem equipamentos, funcionários contratados para exercício das atividades. Informa que participa da execução e tratamento penal de presos em regime fechado daquela cadeia, da cadeia pública de Telêmaco Borba, e também participa das assistências e atendimento ao regime aberto e aos egressos, bem como penas e medidas alternativas. Eles informam a contagem, né, da carceragem no dia específico deste relatório, contando com 156 presos condenados e 55 provisórios do sexo masculino, mas não informam a capacidade do ergástulo. Eles informam que diligencia a respeito das assistências, né? Eles diligenciam a obtenção de recursos para melhorar assistências, em específico material, também atendimento à saúde, com fornecimento de medicamentos e atendimento médico, mas também não informa a periodicidade de atendimento desse médico, né? Como eu falei, chama atenção o relatório do conselheiro William, porque o nosso aqui vai nesse mesmo sentido. Não temos a periodicidade do atendimento médico. As demais assistências também estão limitadas, né? Por exemplo, laborterapia, até assistência religiosa, assistência social, eles apresentam uma certa dificuldade. A carceragem não possui conselho disciplinar, né? O atendimento na carceragem não apresenta atendimento do conselho disciplinar e comissão técnica de classificação. Em relação às principais insatisfações apresentadas pelos presos entrevistados pelo Conselho, é a qualidade da alimentação, a má qualidade da alimentação, falta de vagas para atividades de laborterapia, dificuldade no recebimento de materiais que os familiares poderiam estar auxiliando, e revistas gerais realizadas pelo Departamento Penitenciário. Essas são as principais reclamações dos presos entrevistados. Então, senhor presidente, demais conselheiros, essas são as informações trazidas ao Conselho, né, ao Conselho Penitenciário pelo Conselho da Comunidade, provendo essas informações ao Conselho. Nós somos favoráveis ainda pela apresentação, né, do relatório, favorável à aprovação deste Conselho, desse parecer, mas que os próximos relatórios do Conselho da Comunidade Telêmaco Borba, que venham essas informações que estão faltando, né, serem enviadas a esse grande Conselho, referentes à vigência do mandato, especificamente, para nós termos a segurança até em relação àquele coletivo que está dirigindo o Conselho, e mais detalhes sobre o funcionamento e estrutura da cadeia de Telêmaco Borba. Como a matéria afeta a Secretaria, né, a competência da Secretaria de Segurança Pública e o Departamento Penitenciário do Paraná, sugerimos, então, o parecer favorável à aprovação pelo Conselho e o encaminhamento deste parecer para conhecimento da Secretaria e do Departamento Penitenciário, senhor presidente. Coloco em discussão os demais conselheiros e votação via enquete. Está aprovado o conselheiro Torsten. Se tiver mais algum, pode prosseguir, por favor. Eram esses dois pareceres que continha para a data, senhor presidente. Obrigado mais uma vez, conselheiro Torsten. Vou passar a palavra, então, agora à conselheira Silvia, estando presente, para que profira seus relatórios de mérito, de Conselho da Comunidade
e de inspeção. Está com a palavra a conselheira Silvia. A conselheira Silvia desconectou aqui da sessão, não está presente no momento. Bom, algum outro conselheiro com alguma pendência? Ou algum comentário, alguma informação ao Conselho Penitenciário? Senhor presidente, eu queria, se possível, o senhor permite a fala, Com a palavra, conselheiro, fica à vontade. a respeito ainda da vistoria de São José dos Pinhais. Eu 3 minutinhos aqui após o início, eu não sei se deu andamento na questão da infraestrutura para o Conselho, nas questões administrativas, então eu pedi esses informes. Mas ressaltar que ainda estamos à disposição para fazer uma vistoria naquela penitenciária de São José dos Pinhais, e sobreveio a informação da Secretaria de Segurança Pública, através de notícia veiculada, né, no site da Secretaria e do Departamento Penitenciário, de adequações em relação aos parlatórios daquela unidade. Lembrando que a motivação da nossa disposição para fazer a vistoria naquela unidade foi em virtude de uma denúncia da Ordem dos Advogados do Brasil referente aos métodos utilizados, né, para atendimento de advogados naquela unidade. Me chamou a atenção da notícia, e aí me faz, mais uma vez, a necessidade de vistoria naquela unidade penal, porque a notícia traz informações de que foi adequado um parlatório. Só que nós temos informações de que aquele parlatório, na verdade, já existia naquela penitenciária. E não restou claro quais foram as inovações, né, que foram trazidas, apenas que foram colocar num parlatório, mas o parlatório já existia. Eu fiquei, assim, confesso que fiquei em dúvidas em relação até a interpretação que deve se dar em relação a esta notícia. E daí a gente reforça a necessidade, né? Lembrando que estamos à disposição, eu, a conselheira, me fugiu o nome agora, me deu um branco aqui. Como? Conselheira Silvia? A conselheira Silvia, perdão. E o conselheiro Afonso, né? Que nos dispusemos a estar fazendo a vistoria. Então, nós estamos mantendo à disposição ainda para a realização desta visita naquela unidade penal, senhor presidente. Sim, até mesmo, nós não estamos nem com nenhum representante, nenhuma cadeira da ordem aqui nessa sessão agora, mas está vigente sim, conselheiro Torce. Então, a programação de Vossa Excelência com os demais conselheiros e realizar essa vistoria, até bom agora que com essa notícia de acesso a gente consegue confrontar, tirar fotos do local para verificar se realmente foi feita alguma mudança em benefício dos próprios advogados que lá fizeram a reclamação com relação ao parlatório. E aí, até na próxima sessão agora, nós temos marcada aqui uma prévia para o próximo dia 9, do 3. Se até lá, então, Vossa Excelência e os demais conselheiros conseguirem a realização dessa vistoria, nós já deliberamos aqui e colocamos em votação na próxima sessão também. Fica vigente, sim, está vigente aquela ordem emanada, e agora com mais quesitos ainda, para a gente verificar se realmente foram cumpridos. Perfeito, senhor presidente. Vou manter essa disposição e, independente até da infraestrutura disponibilizada, se nós vamos ter veículos ou não para locomoção, eu já me coloco à disposição, eu coloco meu próprio veículo também, minha infraestrutura, né, pessoal, para que a gente possa se deslocar. Fique consignado essa disposição aí para ajudar o conselho e o presidente e os demais membros aí, para que a gente possa realizar as atividades. Tá ótimo, conselheiro Torce. De antemão, então, antes do conselheiro até se deslocar, com relação a veículos, nós ainda não recebemos os nossos que foram solicitados. Vamos chegar, conforme falado na reunião passada, 2 veículos novos para a utilização do Copem. Então, uso exclusivo do Copem, nós vamos ter 2 veículos aqui para nós. Já estamos aguardando aqui, pela leitura do protocolo, a Renault entregar esses veículos a CESP para a CESP repassar ao Conselho. Então, pela primeira vez, aí nós vamos ter veículos exclusivos aqui para o Conselho. Ainda não estão. E antes do conselheiro mesmo se deslocar até São José dos Pinhais, a data e o horário que os conselheiros forem, eu peço a gentileza para que informe, então, a secretaria, para que a gente possa, junto à central de viagens, se for de direito e for possível, a gente solicitar já
o quesito aí da transferência de municípios, né? E parece que os conselheiros que fazem esse deslocamento também têm direito a uma alimentação, a um valor correspondente à alimentação do dia que vocês vão passar lá fazendo essa vistoria. Então, nada mais justo que solicitar isso e pleitear junto aos conselheiros. Por isso, aquela necessidade da criação do cartão corporativo, conforme também já foi passado aos conselheiros antigos, né? E aos novos a gente vai dar orientação como se deve se proceder para a criação do cartão corporativo do Conselho Penitenciário, que é justamente para essa finalidade. Hoje, é aqui na cadeia pública da Penitenciária de São José dos Pinhais, mas amanhã pode ser uma cidade, um município mais longe, né? Então, em virtude disso, nós temos aí ao direito correspondente à central de viagens a essa diária, ou parcial de diária e alimentação correspondente. Tá bom, conselheiro Torsten? Excelente informação, senhor presidente. E também quero fazer mais uma menção aqui ao conselheiro William. O conselheiro William está na pauta dos meus pensamentos aqui, do meu coração, porque eu tenho que fazer esse registro. Ele fez um resgate histórico e postou nas redes sociais, né, o aniversário do nosso Conselho Penitenciário, e registrou que, inclusive, em outros momentos, era um conselho que se dirigia diretamente ao governador de estado, né, em assuntos, era ligado à Secretaria de Justiça, que chamava-se assuntos de interior, né, era uma nomenclatura diferente que existia na época, e fez o registro. Nós somos o conselho mais antigo, né, em exercício do estado do Paraná, e faço aqui o registro, né, e as homenagens a todos os conselheiros que passaram por esses assentos, né, e os que também fazem presentes, por toda a dedicação que realizam e o trabalho dedicados em prol aí da humanidade, né? Eu digo humanidade porque nós sabemos que é um trabalho de atenção às pessoas e principalmente aos valores construídos na nossa sociedade. Então, mais uma vez, parabéns, conselheiro William, pelo resgate histórico, e parabéns, presidente e demais conselheiros, pela atuação que tem realizado aí, que eu tenho acompanhado nos últimos anos. E meu agradecimento por poder fazer parte. Obrigado mais uma vez, conselheiro Torsten. A palavra ainda está aberta, o conselheiro que queira se manifestar. Bom, não havendo mais quesitos a se manifestarem, então essa sessão fica encerrada agora, do dia 23/2, e a próxima sessão fica previamente agendada para o próximo dia 9/3/2022. Nós entraremos em contato com os novos conselheiros, passando alguns detalhes com relação à criação de cartões corporativos ou a liberação de cartões daqueles que já fizeram junto ao Banco do Brasil. E tem mais informações, a gente vai trocando ideia no próprio grupo do Conselho Penitenciário. Obrigado, conselheiro William, conselheiro Joey, conselheira Luísa, conselheiro Miguel, conselheira Silvia. Muito obrigado pela participação de todos e já justificado o conselheiro Antônio Quinupa também, em virtude do compromisso junto à cadeia pública de Rio Branco do Sul. Obrigado a todos, tenham um excelente dia. Saúde e prosperidade a todos. Obrigado. Boa tarde a todos. Ok, boa tarde.